Olá, seja bem-vindo ao Eco, o podcast da comunidade Kadosh. Nós esperamos que esta mensagem favoreça o seu crescimento. Oi pessoal, nós estamos aqui com o Eco e hoje o nosso tema vai ser metanoia. Eu trouxe aqui dois convidados especialíssimos neste assunto, que é o Damilton Amaro e a Jéssica. Vamos apresentar os dois aqui. Jéssica, por favor, se apresente, diga quem você é, o que você faz na vida, o que é que você gosta de fazer, mas explique para as pessoas o que é que você está fazendo hoje aqui para falar com a gente no nosso podcast. Olá pessoal, eu me chamo Jéssica Costa, faço parte da comunidade, sou missionária da comunidade e é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar sobre este assunto tão importante para nós cristãos, todos nós que vivemos o ser igreja, precisamos viver este tema que é metanoia. Muito bem, do outro lado nós temos aqui o Damilton Amaro. Damilton, se apresente também. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para participar desse momento muito especial, juntamente com a Jéssica e com o Neto. Sou discípulo da comunidade, discípulo de comunidade externa, e estou aqui extremamente honrado por participar desse momento. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós, tá bom? Estou ansioso pelo que nós iremos crescer aqui juntos. Então pega a sua caneta, pega o seu papel, a sua Bíblia, porque chegou a hora de aprender o que é metanoia. Vamos lá. O que é metanoia, pessoal? Como nós podemos descrever o que é metanoia? É uma palavra que vem de onde? Vem do português, vem do latim, vem do grego? De onde vem? Bem, metanoia é uma palavra de origem grega e diz respeito justamente à conversão, mudança de mentalidade, arrependimento. Então, essa palavra metanoia ela é muito rica e para nós implica tudo isso: mudança de mentalidade, mudança de comportamento, arrependimento. O Senhor ele nos fala na sua palavra: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, para nós essa palavra ela é essencial, porque para o princípio da conversão, primeiro vivemos este arrependimento e daí então vamos viver esta mudança de comportamento, de mente, toda essa transformação de vida que o Senhor deseja para nós. Perfeitamente, Jéssica. E assim, pessoal, quando me falaram do tema metanoia, não é algo novo, sabe? A gente já, pelo menos eu já havia ouvido algumas vezes sobre isso. Então foi buscar, assim, de forma muito direta o que seria metanoia. Como a Jéssica bem frisou, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção, uma mudança de visão das coisas, por assim dizer. Mas o que a gente tem que se perguntar é uma mudança de direção, mas que direção nós iremos tomar? Será que você sabe que direção você vai tomar? Você vai mudar a direção, tá bom, tranquilo, mas para onde você vai? Será que você tem a clareza disso? Será que você tem o propósito de para onde você está indo? Você está mudando a direção, mas você sabe para onde você está indo? Você sabe propositadamente para onde você vai, o que você vai fazer? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder hoje. Se nós sabemos que temos que mudar a direção, mas se nós sabemos a direção que nós temos que ir, porque não nos adianta saber o que precisamos fazer sem saber quais as consequências dessa mudança de direção. Então, assim, uma palavra que casa muito bem com metanoia é um propósito, né, propriamente dito, porque também não é novidade pra gente, mas está diretamente ligado. A minha metanoia precisa ser com propósito, eu preciso correr propositadamente, eu preciso buscar de forma sábia o que eu devo fazer, racional. Mas a metanoia está atrelada ao pecado, mas ela também está atrelada a outro ponto, porque quando a gente fala sobre arrependimento, a gente se arrepende de quê? Né? Então, geralmente a gente atrela o arrependimento ao pecado. A metanoia, dessa mesma forma, você se arrepende e vai para um outro caminho diferente daquilo que estava sendo praticado pela pessoa? Sim, é assim. Quando eu me arrependo, isso quer dizer que eu reconheço o caminho que eu estou levando, eu reconheço os comportamentos que estou vivendo e que estão ferindo a mim, que estão desagradando ao coração de Deus. Então, este arrependimento no reino implica este reconhecer aquilo que eu sou, aquilo que eu estou vivendo no presente momento. Então, quando eu me arrependo, eu faço este reconhecimento profundo, mas não é um reconhecimento que me faz paralisar ou que me causa uma tristeza sem medida, mas é um reconhecimento que me conduz ao arrependimento e a partir disso, eu, como o Damilton disse,
propositalmente me decido a levar um novo rumo de vida, a buscar, a viver este novo rumo, esta vida cristocêntrica, né? Esta vida de seguimento de Cristo autêntico. Exatamente, Jéssica. E assim, Neto, foi muito oportuno você ter falado de pecado, porque realmente é algo que está diretamente ligado. E o pecado na nossa vida, nós precisamos primeiro entender o que seria o pecado. O pecado é, para mim, o que não é proveitoso eu fazer, por assim dizer. Então a metanoia precisa ser a cura dos meus amores. Eu lia enquanto eu estudava para estar aqui com vocês, que o pecado é um exagero do amor próprio. Eu valorizo muito mais o que eu amo, o que me dá prazer, o que me faz feliz, por assim dizer, do que aquilo que me leva ao amor a Cristo. Então a metanoia também é essa mudança de direção dos meus amores. O que eu tenho amado? Será que eu tenho amado mais as minhas coisas ou mais a Cristo? Qual amor tem sido mais relevante, o amor a Cristo ou o amor próprio, né? Realmente uma mudança de visão referente ao amor, de supervalorização do amor próprio, né? Daquilo que me faz feliz, daquilo que me dá prazer. E é interessante isso que o Damilton falou, porque o pecado ele nos distancia de Deus, né? E olhando por esse lado do amor próprio, a gente vive esse exagero do eu, o egocentrismo, mas à medida que eu vivo a metanoia, que eu me aproximo daquilo que é vontade de Deus, que é desígnio de Deus, eu vou enxergar para mim mesma e vou também me valorizar. Mas agora os meus olhos, a minha visão sobre mim já não é a mesma. É uma visão de reino. Então eu percebo que eu sou escolhida, eu percebo que eu sou herdeira do reino dos céus. Eu percebo que eu sou uma filha amada de Deus. E assim eu também vou valorizar aquilo que eu vivo, os meus comportamentos. Eu já não vou mais querer viver aquilo que feria a minha alma, aquilo que feria o meu corpo. Então, assim a gente vai vivendo esta metanoia. E em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então Paulo ele nos diz: não vos conformeis com este mundo. Então viver esta metanoia é confrontar a sua vida com a vida que o mundo nos inspira a viver. Então ir por essa direção contrária, essa direção diferente, porque na sociedade nós temos inúmeras formas de pensar, nós temos inúmeros ideais, inúmeras ideologias, mas a nossa vida não pode se amoldar, não pode se conformar com tudo isso que nos é apresentado pela sociedade, pelo mundo. Então é transformação, e como Paulo diz, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Então, quando a gente fala de metanoia, mudança de mentalidade, perceber esta maneira, renovar esta maneira de pensar e julgar. Então, eu não julgo mais de acordo com os meus critérios humanos, eu julgo de acordo com a minha vida no Espírito, eu distingo cada coisa de acordo com a minha vida no Espírito, e como ele diz, né? Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então, quando eu levo essa vida no Espírito, eu consigo distinguir, eu consigo separar aquilo que agrada ao coração de Deus e que vai agradar a minha vida, que vai ser proveitoso para mim, daquilo que não vai ser. E essa passagem de Romanos 12, como bem falou a Jéssica, ela pode ser tomada por nós, como cristãos, também como uma receita de metanoia, por assim dizer. Paulo fala aos romanos uma palavra muito importante, um termo: renovação da mente. E hoje talvez você olhe para a metanoia e você diz: eu quero mudar, mas eu não consigo mudar. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não enxergo isso na minha vida, eu não vejo como possível. Mas o que você tem que saber é que a sua mudança de vida, a sua mudança de atitudes, ela começa da sua mudança de mentalidade. A mentalidade, ela dá origem aos seus sentimentos, que dão origem às suas atitudes. Voltando, a sua atitude hoje ela é derivada de um sentimento. O seu sentimento em relação a alguma coisa, ele molda a sua atitude.
mas os seus sentimentos, eles são moldados pela sua mentalidade. Então, o que é verdade para você hoje? O que é que você toma como verdade? Dependendo do que você toma como verdade, você vai sentir algo em relação àquilo. Aquilo vai passar a lhe incomodar ou não, dependendo da forma com que você enxerga aquilo. Portanto, se a sua mentalidade for mudada, os seus sentimentos serão mudados e, consequentemente, as suas ações serão mudadas. Então, como Paulo bem frisa, a mudança de mentalidade, ela precisa estar presente nas nossas vidas, porque ela é o princípio da mudança dos seus sentimentos e da mudança, consequentemente, das suas ações. Se algo você não conseguiu mudar hoje, se você quer mudar, mas você não conseguiu ainda mudar, mude a sua mentalidade. Mudarão junto os seus sentimentos e as suas ações irão no mesmo passo. E o que é mudar a mente? Do que é a transformação da mente que Paulo fala na carta aos Romanos? Bem, essa transformação de mente, né, essa transformação na maneira de pensar e julgar, ela é proporcionada a partir do momento que a gente abraça essa vida no Espírito. Porque o Espírito Santo, ele nos convence de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele lidera o nosso caminho de cristão, o nosso caminho de conversão. Então, quando eu abro o meu ser a essa experiência com o Espírito Santo, e não somente a uma experiência, a viver um relacionamento, a construir este relacionamento com o Espírito, eu vou percebendo que a minha mentalidade vai sendo transformada, porque o Espírito Santo que vive em mim vai cooperando. O Espírito Santo, na verdade, quem coopera somos nós. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo por este caminho de verdadeiros discípulos de Cristo. E é um grande engano quando a gente quer abraçar um processo de conversão apenas exterior, sabe, Neto? Quando a gente muda as nossas vestes, muda até mesmo a nossa linguagem, mas a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade de homem velho. Então é preciso que permitamos que o Espírito adentre aquilo que é mais profundo em nós, para que essa mudança não seja uma mudança superficial, mas seja uma mudança profunda. Então precisamos contar com o Espírito Santo. Não estamos sozinhos, temos este provedor no caminho, e o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo, ele vai iluminando o nosso caminho, vai nos levando a perceber aquilo que é preciso ser transformado, porque toda verdadeira mudança, ela não é mágica, ela vai acontecendo dia após dia. E as mudanças que nós desejamos, as mudanças que nós queremos para a nossa vida, as transformações que queremos, elas irão acontecendo porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus em nós, e contemos com o Espírito Santo neste caminho. E como a Jéssica bem falou, o espírito, o homem espiritual, ele se coloca em cima de uma pessoa realmente curada, né? Não uma pessoa que mudou só o que é aparente, só o que é exterior. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele fala de pedras vivas, de edifício espiritual. E o que é um edifício? É um conjunto de partes que se integram para formar um edifício. E o edifício espiritual, ele se coloca em cima do seu homem natural, não somente do seu espiritual. Então, para que você possa construir bem um homem espiritual, você precisa ter uma boa base humana, por assim dizer. Será que você tem cuidado do seu humano, ou você tem somente pular dessa fase? Eu quero ser um homem espiritual, mas eu não me importo com as curas que eu ainda tenho que receber, eu não me importo com o que ainda precisa mudar em mim. Uma pedra não pode ser vazia, uma pedra ela é maciça. Portanto, você precisa ser uma pedra viva, você precisa ter a firmeza dentro de você, você precisa ser uma pedra sem vazios, para que você possa, junto com seus irmãos, formar esse edifício espiritual. Então, a sua mudança de mentalidade precisam andar juntas. O seu homem natural anda junto com o homem espiritual. E é importante a gente perceber que quando a gente vive esta conversão profunda, as mudanças elas vão acontecendo de dentro para fora. Então, o nosso exterior, ele também entra nesse processo. Nada na nossa conversa, nada, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nada fica de fora. Nenhuma dessas dimensões ficam de fora no nosso processo de conversão.
Então é preciso que seja de dentro para fora, para que o nosso exterior vai sim refletir as mudanças, as nossas vestes, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de falar. Elas precisam sim refletir esta mudança, mas para isso é preciso que eu seja alcançado primeiro dentro. É preciso que dentro de mim aconteça todo esse estremecer do Espírito, sabe? Que me coloque nesta nova posição de vida. Porque a gente só vive mudanças que estamos convencidos de que serão melhor para nós, né? De que serão as melhores escolhas e por isso aí nós mudamos. Mas para isso, como disse, é preciso que o Espírito ele tome conta do nosso interior, da nossa casa interior. O Espírito Santo ele precisa habitar em nós. É preciso que a gente permita ser essa morada do Espírito. Paulo também vai dizer em Romanos: ou não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo, que vossos corpos são templos do Espírito? Então, permitir que o Espírito habite, faça morada, também faz parte dessa metanoia, dessa mudança de mentalidade. E aí nós decidimos mudamos a direção, mas agora nesse novo rumo que tomamos, é preciso que haja essa intimidade a cada dia com o Espírito Santo, tomar a pessoa de Jesus como nossa referência, como nosso modelo de vida, Jesus como aquele que nós desejamos seguir, o nosso Senhor, o nosso Mestre, e conhecer aquilo que a palavra nos ensina, porque a palavra ela revela, ela traz a nós a verdade ela liberta o homem. Então nós precisamos ser libertos de ideologias, de paixões desordenadas, e à medida que conhecemos a palavra, nós vamos também nos apropriando da verdade do Evangelho, da verdade do Reino. Tá, eu queria agora fazer essa pergunta aqui. Qual a importância das pessoas nesse processo de metanoia? Vamos supor, eu tenho uma pessoa que me aconselha, uma pessoa, meu pastor, meu acompanhador, que me diz o que é certo com base naquilo que ele tem de inspiração por meio das orações que ele faz por mim. Então, qual é a importância das pessoas para esse processo de metanoia? Porque uma vez que o processo de metanoia é a mudança de direção, significa que a outra direção, se você não se relacionar com o Espírito, como a Jéssica fala, supõe-se que você pode voltar a ter aquela mesma postura. É mais ou menos assim? O que é que vocês acham? Primeiro, qual é a importância das pessoas nesse processo? E segundo, se porventura ainda, se não houver um relacionamento com o Espírito, um relacionamento profundo com o Espírito Santo, há a possibilidade de voltar a fazer aquela atitude que era pecaminosa, ou então que afastava a pessoa dos caminhos de Deus. Olha, Neto, pode ser a pessoa mais inteligente considerada por você a lhe aconselhar, mas se você não tomar posse da mudança, você não vai mudar. Uma coisa que a gente precisa entender é que a nossa mudança, ela é movida pela nossa vontade. E de onde vem a vontade? Vem de eu entender por que aquilo é válido. Por mais que você que está aí ouvindo essa conversa agora ache muito legal o que a gente está falando, ache muito válido, mas se você não tomar para a sua vida e souber por que você precisa fazer isso, você não vai fazer. Vai chegar um momento que vai ser mais interessante outra posição do que essa, então você vai deixar de fazer, entende? Então você precisa regrar muito na sua vida. Claro, você precisa se cercar de pessoas que lhe levem a isso. Portanto, escolha sim quem vai estar perto de você a lhe orientar para isso, mas saiba por que você está fazendo. Tenha uma motivação. Se você não entender por que você precisa mudar, por que a metanoia precisa agir na sua vida, você não vai fazer. Eu gosto muito de colocar exemplos práticos, sabe, das coisas. E o Senhor, ele age nas nossas vidas de forma que a gente entenda como se aplicam as coisas, né, na nossa vida. E eu vivi muito isso no meu processo de conclusão da graduação, né? Para concluir a graduação, você faz um trabalho de conclusão de curso. E eu sabia que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu precisava dar o primeiro passo para produzir aquele trabalho dentro dos padrões da faculdade. Mas, no fundo, eu não queria fazer. Então, eu comecei a produzir alguma coisa. Só que chegou na metade do caminho, eu vi que estava estagnado o trabalho e que não ia sair dali. Por quê? Porque eu sentia como válido, eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer, eu não estava me dedicando integralmente para isso, o que me levou a ter que reiniciar tudo. Então, se hoje você não consegue mudar, é porque você não encontrou no que você precisa fazer algo que te motive a fazer, algo que realmente
te coloque numa posição de mudar. Talvez você só começa a pensar que você tem que fazer um exercício físico, que você precisa começar a mudar os seus hábitos quando chega uma dificuldade, quando você é obrigado a fazer aquilo. Por quê? Porque você não entendeu a sua motivação. Portanto, sim, Neto, se cerque de pessoas que te levem a isso, mas a semente precisa estar arraigada dentro de você. Assim, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, diz assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, quais são as nossas prioridades? O que a gente estabelece como mais importante, como essencial nas nossas vidas, como este grande tesouro, né? Então, aonde estão as nossas prioridades? Aonde está aquilo que é mais importante para nós? Sem isso eu não posso viver. Ali também estará o nosso coração. Então, nessa mudança de mentalidade, nessa transformação, é preciso que o meu coração esteja fincado, esteja apoiado na rocha que é Cristo. É preciso que a minha vida esteja centralizada na pessoa de Cristo, para que eu viva esse processo. E assim, você perguntava, né? Eu posso retornar ao estágio primeiro? Como a gente falava, é um processo de conversão. Então, esse processo dia após dia, nós vamos construindo este homem maduro, este homem adulto na fé, esta mulher madura na fé, esta mulher adulta na fé. Então, a cada dia, o nosso processo, a nossa metanoia, ela precisa ser regada por essa vida no Espírito. E a cada dia, o nosso coração precisa estar onde está o nosso verdadeiro tesouro. Nosso coração precisa estar em Cristo. E aí a gente vai vivendo as nossas lutas, vamos nos abrindo nesse caminho também aos recomeços, mas tendo a consciência de que a decisão tomada, de que o rumo que estamos tomando é o melhor, é o melhor caminho para nós. Porque o Espírito Santo, ele já me convenceu, a palavra me revela, a pessoa de Cristo, ela é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu vou percebendo, todo o meu ser vai concorrendo, né, para isso, porque eu já me convenci de que eu preciso mudar e o Espírito Santo vai me conduzir neste caminho. Se você deseja viver essa metanoia, saiba que você não está sozinho. O Espírito Santo, ele vai lhe conduzir. Você precisa desejar ser esta morada do Espírito, permitir que ele lhe conduza, porque as mudanças, elas são favoráveis, elas são necessárias. E quando fazemos mudanças, tendo em vista a nossa vida no reino de Deus, a nossa vida de reino nesta terra, essas mudanças, elas vão tomar uma proporção muito maior. E a Jéssica falava de prioridades. E é interessante que a gente entenda prioridades, porque prioridades no reino de Deus, elas são diferentes, precisam ser diferentes. Quando a gente fala de prioridade, você vai lidar com a urgência. Se você precisa ir na casa do seu amigo, mas você está com sede, qual é a sua prioridade imediata? Beber água, porque é o que você precisa para lhe potencializar a ir a cumprir a sua tarefa de ir na casa do seu amigo. Então, a água ali é a tua emergência, é a tua prioridade naquele momento. Mas a partir do momento que você se coloca no prisma do reino do Senhor, do reino de Deus, você precisa ter a dinâmica da visão. A minha prioridade precisa estar alinhada com a minha visão do reino. O que é que o Senhor deseja para mim? Qual é o projeto do Senhor na minha vida? Então, a minha prioridade não pode ser as necessidades que surgem ali na minha frente, mas o que eu posso fazer para viabilizar o propósito do Senhor na minha vida. Essa precisa ser a minha prioridade. Viabilizar o propósito do Senhor na minha vida. Agora eu já vivo a metanoia. O que eu devo fazer? Qual o próximo passo? Devo me relacionar ainda mais com o Espírito? Ganhei a batalha, está pronto? Paz, não vou voltar mais a pecar, não vou voltar mais a fazer o que eu estava fazendo e me distanciar do Senhor. É isso, Jéssica? Assim, o próximo passo, né? Na palavra vai dizer, Jesus nos diz, permanecerdes em mim e eu permanecerei em vós. Então, o próximo passo é a fidelidade, é viver esta constância, tá certo? Dia após dia. É um processo,
A palavra também nos diz que o Espírito Santo ele vai nos transformando de glória em glória na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é de glória em glória, faz parte de um processo, se dá por meio de um movimento que precisa acontecer todos os dias na minha vida. Então a sua decisão, como o Damilton falava, a sua autorresponsabilidade por isso, ela é muito importante. Na comunidade nós temos pessoas que vão nos ajudando a viver este caminho, que vão nos orientando neste caminho, mas tudo precisa partir de nós, toda a decisão. Então, viver a metanoia é se abrir a este novo de Deus, é permitir-se ser transformado, é reconhecer quem você é, se arrepender, se prostrar diante de Cristo e viver esta vida nova, porque o Espírito Santo ele nos transforma em novas criaturas, né? Lá em João vai dizer, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Então este nascimento novo é o nascimento do homem e da mulher espiritual nova, e esse nascimento ele nos traz alegria, ele nos traz felicidade, porque vivemos uma vida que é diferente de tudo aquilo, não há outra igual. Quando a gente se decide a viver uma vida em Cristo, nós não vamos viver vidas semelhantes a tudo que se tem por aí afora. Então, é uma vida nova, que tem os seus desafios, mas que, como eu disse, o Espírito Santo ele é esse grande guia no caminho. E Neto falava, nosso amigo Neto Ribeiro, que já é um homem diferente, que já é um homem convertido. Amém, amém. Que já é a própria metanoia em pessoa. Sobre o nome dele é metanoia, né? E para que continue, né? Assim como a Jéssica falava, constância é a palavra que precisa andar junto com a metanoia. Você mudou, Neto, você é um cara novo hoje, diferente, mas se você não tiver a constância para continuar isso, o seu processo vai ser um engano, primeiramente para você. Então, a constância, eu acredito que é a palavra-chave para selar a metanoia. Vigiar a cada dia para que eu me cerque de circunstâncias que me levem à minha metanoia de vida. Bem, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Chegamos aqui a um podcast que está bem denso, mas eu espero que vocês possam ter crescido um pouco mais na fé de vocês e também no entendimento do que é a metanoia e a importância de realizar esse processo e estar em cada vez mais e constante contato com o Espírito Santo. Muito obrigado aqui ao Damilton, muito obrigado também à Jéssica. Esse foi o Eco, o nosso primeiro Eco, a nossa primeira edição do nosso podcast Eco, e vocês vão ficar com as nossas próximas edições.